Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui. Mais uma vez, hoje a canseira era muita, a indisposição foi grande durante a tarde. Eu não sei se o Senhor está me preparando para me levar para a glória ou qual é o problema. Tenho sentido muita fadiga, muita falta de ar durante a tarde, muita canseira excessiva. O trabalho também é extenuante, difícil. Mas, apesar de tudo, aqui estamos nós, né? Eu pretendia passar um filme online, ao vivo, um filme que eu assisti, que fala sobre o caso Dreyfus, não sei como é que fala o nome dele, acho que é Dreyfus, né? É francês, não sei pronunciar. Sobre um caso parecido com o do Bolsonaro, que foi acusado injustamente, passou anos na cadeia até provar que era inocente. Porque hoje a justiça está assim, você precisa provar que você é inocente. Se alguém não tem que provar que você é culpado, você que tem que provar que é inocente. Vem a acusação. Eu tentei passar esse filme, mas o Facebook bloqueou. Depois eu vou deixar o nome do filme para quem quiser assistir, né? Pode baixar da internet, pode usar o torrent, baixar e assistir no computador ou mesmo na televisão. E nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Na semana passada nós falamos sobre o capítulo 11, onde Jesus censura os fariseus e os escribas. E nós voltamos hoje com mais um trechinho dessa censura, porque ele ainda tinha mais coisas para dizer. Quando ele faz a censura, os religiosos começam a fazer ele falar de muitas coisas, para ver se ele fala uma palavra errada, para ter do que acusar ele. Tem pessoas que ficam procurando defeito na gente, como procuraram no Senhor Jesus Cristo, né? Defeito todo mundo tem, somos imperfeitos, é por isso que nós precisamos de um Salvador. Procuraram defeito até em Jesus, tentaram acusar ele de várias coisas que não devia. No fim, surgiu até testemunha falsa contra ele para tirarem a vida dele. Só não sabiam que aqueles religiosos que tentaram tirar a vida dele, que conseguiram tirar a vida dele, fizeram isso com a permissão do Pai, porque era plano de Deus salvar a humanidade através da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o capítulo 12 é uma continuação, diz assim no versículo 1: ajuntando-se entretanto muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Quando ele fala isso pela primeira vez, os discípulos não entendem. Quando ele vai atravessar para o outro lado do mar de Tiberíades, ele fala para eles: olha, vocês têm que ter cuidado com o fermento dos fariseus. Eles pensam que é fermento mesmo, porque muitos deles não sabiam ainda reconhecer a linguagem figurada que ele usava para demonstrar algumas verdades que eram faladas. A sabedoria de Jesus era muito grande, ele usava metáforas, alegorias, parábolas, para falar com aquele povo, para se cumprir também uma profecia a respeito das parábolas. Mas os discípulos muitas vezes não tinham entendimento, porque eles ainda não tinham o Espírito Santo. E eles precisavam ter o Espírito Santo para clarear suas mentes, para que eles entendessem qual era a mensagem que o Senhor lhes dizia. Mas nessa palavra aqui ele deixa bem claro a hipocrisia, fermento dos fariseus, a hipocrisia que muita gente tem. Muita gente tem aquela bondade excessiva: oh, meu irmão, minha irmã, eu te amo tanto, mas na verdade não tem. Quando precisa do irmão ou da irmã, vira as costas e fala: procura outro, não é? Então o amor ele é medido como? É medido pelas obras. Você não precisa nem falar que ama, basta fazer, você está provando o seu amor. Quando você abnega a sua vida, quando você entrega, faz sacrifício, quando você faz alguma coisa pela pessoa que você ama, significa que você ama aquela pessoa. Então, Jesus falava sobre isso: guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Ou seja, tudo que é feito em segredo vai ser revelado um dia, mais cedo ou mais tarde. A pessoa às vezes comete pecado escondido num canto, pensando que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Não tem nada escondido aos olhos de Deus.
Lá em Apocalipse ele se revela como aquele que tem os olhos como chamas de fogo, ou seja, enxerga até na escuridão, na mais densa escuridão, nas mais densas trevas. Então não dá para fazer nada que fique escondido de nosso Senhor. Ele vai ver tudo. Toda injustiça, toda mentira, todo engano, tudo aquilo que não é do agrado de Deus, você pode fazer. Pode fazer escondido, mas não está escondido. Tenha certeza que um dia vem a público. Olha o que está acontecendo com o gabinete paralelo do ministro Alexandre de Moraes, vindo a público agora. Deus levanta lá do gabinete dele um aliado dele para entregar tudo, porque nada vai ficar encoberto, irmão. A injustiça não vai passar batida. Deus é justo, ele vai cobrar toda a injustiça dos homens, todos aqueles que detêm a verdade em mentira, que detêm a verdade em injustiça, como diz Paulo aos Romanos. Ele diz: não tem nada oculto que não acha de ser sabido. Pode fazer escondido, pode ser ardiloso, pode ser astuto, mas a Bíblia diz que ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Então tudo será revelado. Então ele diz assim: porquanto tudo que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. Não vai passar batido, não vai passar em branco. Ele vai revelar tudo, tudo. É por isso que nesse próximo tópico nós vimos escrito: não devemos temer os homens. É um tópico, claro, feito por quem traduziu a Bíblia, pois aqui, mas por outro lado é um ensinamento. Nós não precisamos temer os homens, não temos que ter medo de ninguém. Então ele diz assim: digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que você não tem que ter medo de quem vem com uma faca, um revólver, uma barra de ferro e te mata, arrebenta com o seu corpo e te mata, porque você, na verdade, a sua essência não morre ali. O teu corpo pode morrer, mas se você anda com Deus, você vai para a presença de Deus, onde tem vida eterna. A pessoa pode tirar a vida do teu corpo, mas não pode destruir a sua alma. É por isso que ele diz: eu mostrarei a quem vocês devem temer. Quem? Aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Ou seja, Deus, esse merece temor. É dele que nós temos que ter temor, porque só ele tem o poder tanto para tirar a vida, como para dar a vida, como mandar alguém para o inferno. Não existe outro nome. Paulo deixa bem claro aos Filipenses, dizendo que todos os joelhos se dobrarão no céu, na terra, nos infernos, ao nome de Jesus. E o apóstolo Pedro, em Atos dos Apóstolos, diz que não há outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. Só Jesus pode salvar e só ele merece o nosso temor. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. Então, mesmo assim, mesmo que a pessoa ela queira impor alguma coisa, ela não tem esse poder, ela não impõe nada. Por quê? Porque ela pode fazer isso porque Deus permite. Nenhum deles está esquecido diante de Deus, nem o passarinho. Agora imagina, se Deus se preocupa com o passarinho, se Deus cuida de um passarinho, imagina você, que é a imagem e semelhança de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Então essa deve ser a nossa preocupação, esse deve ser o nosso temor. Olha, até os cabelos da sua cabeça, Deus tem a conta na palma da mão. Deus tem o número dos seus dias na palma da mão. Deus sabe quanto tempo você vai viver, porque quem te guarda é o Senhor. E a hora que ele falar: acabou o teu tempo na terra, nenhum médico vai te segurar, nenhum cientista consegue te segurar aqui. E se ele falar que o teu tempo não acabou também, ninguém vai conseguir tirar você desse mundo. Só ele, com a permissão dele, é que alguém pode fazer alguma coisa com você. Ele cuida de você, você não tem que ter preocupação, tem que ter cuidado. E o próprio Jesus diz: vocês não precisam ter medo, porque vocês valem muito mais do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Olha que coisa gloriosa, aquele que fala de Jesus, aquele que professa Jesus, aquele que declara o seu amor por Jesus diante da humanidade. Jesus disse: eu também confessarei você diante dos anjos. Ele vai se declarar para você diante dos anjos de Deus. Olha que glória!
Que maravilha! Viver para o Senhor, viver de verdade, sem a hipocrisia da falsa religiosidade, que você vai uma vez por semana na igreja, duas, qualquer igreja que seja, e faz de conta que está se comunicando com Deus, mas você não sente nada, sua vida não muda, nada muda, você volta para casa vazio e triste do mesmo jeito, sem certeza da salvação. E você pode olhar para mim e falar, mas como é que você pode ter certeza da salvação? Você não comete pecado? Sim, é por isso que eu preciso de um Salvador. É por isso que eu preciso de Jesus na minha vida, porque Ele é o meu Salvador perfeito. Ele é o meu Deus, é aquele que pisou o lagar do vinho da ira do Deus Todo-Poderoso no meu lugar. É aquele que sofreu, foi esmagado naquela cruz para conseguir a minha salvação. Ele pagou um preço caro pela minha alma. Eu sou salvo não porque eu seja perfeito, não porque eu seja santo, mas porque Jesus pagou o preço da minha salvação, e nele está depositada a minha fé, a minha confiança e também a minha esperança. É nele que eu confio e mais ninguém. Só o Senhor pode me salvar. Aí ele diz, mas quem me negar diante dos homens, esse será negado diante dos anjos de Deus. Então é uma coisa muito séria isso aqui. Quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos. Olha que coisa séria que é isso, né? Quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Na eternidade, quando não tem mais aquele tempo que passa, a ilusão, é hoje, é ontem, é amanhã, não, o eterno presente. E o que vai ser? Não existe nada mais definitivo do que morar no céu ou morar no inferno. Não tem mudança, não tem alteração de estado, de situação. Por isso o salvo se regozija no Senhor, sabendo que, estando com o Senhor, ele estará melhor do que em qualquer outra situação. É por isso que muitas vezes nós desejamos partir para o Senhor, porque nele nós temos a paz que nós procuramos. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Quanta gente, muitas vezes, sem conhecimento, por ignorância, blasfemando contra o Espírito Santo. E às vezes não são apenas pessoas simples, muitas vezes são até pessoas graduadas. Eu vi um pastor uma vez falando que não existia mais língua do Espírito Santo, que eram todas as línguas do diabo. E eu não sei o que houve com a vida dele. Nunca mais ouvi ele, e pelo que diz a palavra de Deus, ele não tem perdão. É uma coisa muito séria isso. A gente precisa ter cuidado com o que a gente fala. A palavra falada não pode voltar atrás. Ela foi pronunciada, ela fez uma declaração, nossas palavras têm poder, elas podem nos julgar, nos salvar ou nos condenar. Jesus disse em Mateus 12, 36 e 37, por tuas palavras serás condenado ou por tuas palavras serás justificado. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem o que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém a falar. É a questão de você estar preocupado com as coisas de Deus. Meu Deus, se eu for chamado, o que eu vou falar? Se alguém perguntar qual é a razão da minha fé, da minha esperança, você não precisa se preocupar com isso. Deus cuida dessa parte, você só tem que se dispor a falar. Abre a tua boca e eu a encherei. Salmo 81, verso 10. Você tem que ter a preocupação de falar das coisas de Deus, falar da sua salvação, falar do seu grandioso Salvador Jesus, e o Espírito Santo vai ministrar tudo aquilo que você precisa para dar um bom testemunho e ganhar almas para o nosso Senhor. Então nós não devemos temer os homens, nós devemos temer a Deus, porque além de tirar a nossa vida, Ele pode lançar nossa alma no inferno, mas é Ele também que pode nos levar para morar no céu eternamente. Orem pelo Brasil, estamos no limiar de um grande livramento. Orem pelo Brasil, orem pela igreja perseguida. Estou orando por você que me segue nas redes sociais. Meu caderninho verde está ali, e todo dia de manhã dobro os joelhos e apresento sua vida em oração. Ora por mim também, ora pelo meu filho Jorge, que precisa de saúde. Orem pelo pastor Lourival. Também peço oração pela igreja em Morro Agudo. Esse fim de semana nós teremos uma grande festividade. Se Deus quiser, tem sido muito usado por Deus aqueles pastores ali, e vai haver muita cura, vai haver salvação de almas, vai haver transformação de vida. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família,
Deus abençoe o Brasil, em nome de Jesus.